Pessoal, a gente está aqui hoje então para responder uma questão de uma seguidora, super interessante a pergunta dela, que é a seguinte: como que a gente faz para se livrar daqueles vícios de atuação, né? Aquela mexida no cabelo, aquela levantada de sobrancelha, um tom de voz que está sempre presente, independente da gente mudar os personagens, né? Uma balançadinha no ombro, enfim, aquilo que nos persegue. Independente dos personagens que a gente esteja fazendo, ele tá ali, sempre presente, aquele vício, né? Então a gente vai responder aqui hoje. É isso aí. Vício, na verdade, é sempre um assunto muito interessante, né? Porque vício todo mundo tem, não tem como negar. Cada um tem o seu, seja pequeno, seja grande. Sendo ator ou não ator, né? Ator ou não ator. Atriz ou não atriz. Só de viver você tem vícios. Seja ele qual for. Alguns têm vício em escovar o dente, outros têm vícios em limpeza, outros têm vícios em drogas, em bebidas. E vício vem para preencher determinada lacuna, determinado buraco interno. Né? Então o vício ele tem uma necessidade. Por ter uma necessidade, ele nunca deve ser eliminado. Ele sempre tem que ser substituído. A melhor forma, essa é a primeira dica. Nunca tente eliminar um vício porque é muito difícil. Sempre tenta substituir um vício, porque quando você vai eliminar um vício, você vai criar um outro vício. Quando você substitui, você escolhe um vício mais favorável, que te propicie coisas mais positivas para você, em troca daquilo que estava te levando para um lugar negativo, tá? Então, o vício, na verdade, ele é importante de se existir, tá? Porque ele preenche um lugar. Se a gente, por exemplo, pode chamar o nosso próprio ato de respirar de vício. Exatamente. Interessante. Interessante essa abordagem. E aí a nossa sugestão qual é? Como substituir esse vício, né? Trocando o foco. Se o vício ele tá muito marcado, né, de uma forma exteriorizada, é porque o foco tá no exterior, tá no externo, né? Tá conectado a uma necessidade de comunicar algo para esse público de uma forma exteriorizada. Então a nossa sugestão é que faça uma troca para um foco interno. Você vai manter a comunicação daquela emoção, daquela sensação, daquele sentimento, só que você vai comunicar de uma forma inconsciente. Por quê? Porque você vai se conectar à sensação. Quando você se conecta à sensação, você automaticamente tem que ir para o seu mundo interior, né? Você tem que sair do seu mundo exterior e se conectar, se religar ao seu mundo interior. E quando você se conecta ao seu mundo interior, a força que começa a dominar é a força do inconsciente. E aí você começa a comunicar as sensações através de quê? De microexpressões que não são controladas por nós, pelo consciente. Basicamente, a comunicação que você faz para o público é: eu não estou te manipulando para sentir algo que eu quero que você sinta, né? Você muda a chavinha da manipulação para influenciação. Você passa a influenciar o seu público ao invés de manipular o seu público. E é isso que geralmente as pessoas rejeitam, né? As pessoas rejeitam essa sensação de estarem sendo manipuladas a sentir uma determinada coisa, um determinado sentimento. Se elas são influenciadas a sentir alguma coisa, porque nós somos seres similares, né? Nós temos a interconexão, então aquilo que o outro sente e comunica, eu, independente de conhecer essa pessoa ou não, eu sei identificar, eu percebo. Então você transfere a sua comunicação verbal ou não verbal para um estado de inconsciência. E ele fica mais puro, né? É aí que a gente fala que parece que o ator não está atuando, né? É nesse tipo de movimento que a gente diz que é natural, que é tão exato, é tão natural, é tão puro aquilo que está sendo comunicado, que a gente acaba como público se entregando muito mais. Então a dica é essa, né? Uma transferência de foco do exterior, da sua mente estar conectada com necessidades exteriores para
uma necessidade interna. E lembrando que todo sentimento tem âncora, e percebe que em que sentimento essa âncora, por exemplo, de um ombro que não para, por exemplo, dá uma olhada em que sentimento esse ombro está ancorado. Porque, por exemplo, o sorriso é a âncora da alegria, a tristeza o choro é a âncora da tristeza. Enfim, todo sentimento tem sua âncora para o corpo poder... Âncora de sedução, âncora de... Perfeito isso, exatamente. O corpo comportamentalmente se expressar através desse sentimento. Então, todo sentimento tem uma âncora. Então, percebe que âncora... Em que sentimento essa âncora do ombro está vinculada e transfere para algo que seja positivo. Pode ser, inclusive, para um tipo de respiração. Pode ser para qualquer coisa. Exatamente. A gente espera que a gente tenha respondido apesar da demora, né? E se você que está assistindo tiver alguma dúvida, alguma questão, enfim, a gente está super aberto, a gente está aqui, interconectados, apesar do momento em que a gente está vivendo. Não vamos perder a conexão, né? Comenta aí, gente. Comenta aí. Vamos trocar, vamos nessa. Vamos sempre com muito carinho, amor e respeito. Sempre.